livra, Senhor, de desculpas, de coisas que muitas vezes nós transferimos para o Senhor, não querendo viver a Tua palavra. Abençoa, Senhor, abre o nosso entendimento e que nessa manhã possamos sair daqui restaurados, renovados, vivificados pela palavra do Teu poder. E ela seja viva em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que você fala aí? Edificados. Hoje, dia 13, domingo 13, né? Dia 13/10/2013, nós estamos fazendo um estudo que se baseia naquele livro do Scofield, muito conhecido, um pequenininho. Antigamente a capa era rosa, não sei se ainda hoje já está meio salmão que ficou no sol, né? Salmão desbotado, o Manejando Bem a Palavra da Verdade, que contém uma série de 10 estudos. Nós já fizemos o estudo do judeu, gentil e igreja e vimos que Deus olha os homens de acordo com essas 3 classes e trata cada classe de acordo com um certo nível de revelação. Agora estamos fazendo o estudo das 7 dispensações. A posteriori, vamos fazer o estudo dos 2 adventos, da primeira e da segunda vinda de Cristo. E nesse estudo que nós estamos fazendo agora, das 7 dispensações, nós estamos vendo que o homem falha em todas as circunstâncias. Uma circunstância very hard, que é a lei. Uma circunstância very soft, que é agora. Agora nós estamos aí numa dispensação ótima. Deus não manda nada, Ele solicita. Quando você vai lá em Romanos 12, porque lá na lei, que era very hard, era: se você não fizer isso, eu vou fechar o céu, vou mandar o devorador e vou pegar do seu pé, vou te matar. Hoje não. Agora na graça, essa dispensação que começou em Pentecostes e vai terminar lá no arrebatamento, nós estamos livres para servir o Senhor espontaneamente. Quando você vai em Romanos 12:1, o Espírito Santo, através de Paulo, ao contrário do que ele fazia através de Moisés: se diligentemente ouvires, eu vou te abençoar. Se você não cumprir todas as palavras que estão no livro desse livro aqui, maldito é no campo, maldito na cidade, maldito ao entrar, maldito ao sair, maldito o seu casamento, maldito o seu filho, maldito o seu bezerro, maldito o seu cabrito, maldito o seu pé de manga. Hoje não. Seria hoje aqui em Minas tem pé de manga para todo lado. Lá seria a videira, né? Aqui você raramente vê um pé de uva, e quando vê, dá umas uvinhas desse tamanhozinho, tamanho de uma ervilha, né? Porque aqui não é propício. E lá na lei, o Espírito Santo, através de Moisés, falava dessa forma. Era uma coisa condicional. Hoje nós estamos iniciando o estudo dessa dispensação da lei. Já vimos inocência. Daqui a pouco o Rafa que bate palma. Inocência, consciência, governo humano e promessa. Hoje estamos entrando na 5ª dispensação, que é a lei. E o homem tem falhado em todos. Ele falhou lá na Very Hard. E hoje nós estamos numa dispensação em que não existe condicionais, não existem ameaças, não existe se fizer isso, aquilo acontece, se fizer aquilo, a outra coisa não acontece. Você vai em Romanos 12:1, você vê o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso se repete ao longo de todas as cartas. Lá na lei, que era very hard, muito dura, duríssima, duralex, sed lex, no cabelo salgomex, não tem? Parece que nos fóruns tem esse slogan, não tem? Duralex, sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei, né? E no cabelo salgomex. Tinha essa propaganda na década de 60, não sei, a Márcia deve lembrar. Duralex, sed lex, no cabelo salgomex. Poucos aqui lembram, né? Mas hoje, ao invés da mensagem de assim, ó, se você não obedecer tudo, maldito. Hoje é só, pelo amor de Deus, obedece Deus, serve Ele, entrega seu corpo em sacrifício para Ele. É assim. Paulo está fazendo desse jeito. Pelo amor de Deus, não mexe com o mundo, não. Obedece o Espírito Santo. Eu estou te pedindo, eu te rogando. Ele não está mandando, ele não está ordenando, ele está pedindo. Ele está fazendo um roubo. Ele fala, pelo amor de Deus, não mexe com aquele cara, não. Às vezes uma esposa fala assim com o marido, o cara quer brigar com o outro lá, que é policial civil, e tem arma na cintura, mexe com esse negócio, não vai dar pepino. E esse é o tom da graça. Esse é o tom na presente dispensação. É uma dispensação em que não existem condições, existem propostas, existem convites, existem roubos, e esses roubos, essas solicitações, são acompanhadas de um plus. Eu não sei como é que Deus consegue dar mais do que tudo, porque Ele fala que nós já temos tudo, nós somos herdeiros de tudo, Ele já nos deu em Cristo, na presença, tudo, mas Ele ainda consegue, acho que é bom vir, que é bom, né? É bom. Esse é o suco dele. Sim. Porque tem várias passagens que falam que nós herdamos todas as coisas em Cristo, que tudo é nosso, e Ele ainda consegue fazer um aditivo, aí, um plus. Ele faz solicitações de obediência e fala, olha, e se você me ouvir, eu ainda vou te dar uma manga do pé da árvore da vida. Agora, vamos dizer que a árvore da vida seja um pé de manga, né? Por exemplo, vai lá em Apocalipse 2,7, ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, só que em Apocalipse nós temos 7 promessas desse tipo. Existem várias outras nas mais diversas passagens do Novo Testamento, principalmente das epístolas paulinas, aquelas 12 cartas que ele escreveu para aquelas 7 igrejas da época, Colossenses, Filipenses. Mas isso prevalece na presente dispensação. Mas ainda assim o homem vai falhar. Não sei se os irmãos se lembram, o Zé Pedro, o Zé Pedro era um presbítero, O Zé Pedro, ele falava o seguinte, que a graça é mais difícil você se submeter a ela e viver sob ela do que a lei. Se ele falava, até hoje eu estou pensando se eu concordo, mas ele falava isso. Porque ele falava que, no seguinte aspecto, porque o homem ele gosta de desafios, o homem ele precisa de rédea, a gente é uma mula mesmo, nós somos um ciumento, né? A gente precisa de quem vai na boca para lá, vai para cá, vai para lá, para a direita e para a esquerda, não é o seu Amâncio mora lá na área rural, ele sabe como é que é, né? Como é que chama aquele negócio? O cabresto. É cabresto? A coisa que põe a boca do cavalo lá, vai para cá, vai para a direita e para a esquerda. O ser humano precisa disso e gosta disso. O Guilherme uma vez já me falou, ô pai, você precisa me bater. Você precisa pôr uns limites aí, porque você é muito avacalhado.
Você precisa me dar um estoque aqui, falar onde é que eu tenho que ir aqui, pôr um risco no chão para seguir. O ser humano precisa. Ele gosta até de ser mandado. Eu sou um deles. Existem muitos brasileiros que têm saudade do tempo dos militares. Eu tenho. Gostava muito do Médici, do Geisel, daquela galera lá. Oh, Deus, não tinha bread box, essas coisas na rua não. Se fosse para a rua, tomava chumbo mesmo, tomava paulada na cabeça. O Samança é da minha época, ele lembra, não é? Regime dos militares não tinha essa palhaçada aí não. Não tinha mesmo. É militar. Eles tratavam o povo igual tratam os cavalos no quartel. E o Figueiredo ainda falava que preferia o cheiro do cavalo que o cheiro do povo. Não sei se você lembra disso. O Figueiredo, João Batista de Oliveira Figueiredo, foi o último presidente militar. Porque o ser humano, ele... Vide aqui, ó. Qual a época da história de Israel que foi a mais avacaiada, a mais conturbada, a mais de qualquer jeito? Foi a época dos juízes, porque a coisa era largada, era de qualquer jeito. As pessoas faziam o que dava na cabeça, não é o que está escrito lá, não sei se os irmãos já leram o juízo. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Isso aí lascou. Porque cada um acha uma coisa. Uns acham que pôr bomba no corpo e explodir 200 pessoas não tem nada a ver, é uma boa. Outros já acham que pegar um clipe no escritório perder a salvação. Então é muito relativo. Então o ser humano gosta e precisa de um cabresto. O cabresto aqui no caso é a lei. Nós estamos falando da lei, nós estamos estudando a dispensação da lei, a dispensação. E na presente dispensação, a lei em contraste com a atual, né? Lei e graça. Que aliás vai ser um dos estudos também do escopo, se não me engano, é a 6ª ou 7ª lição. Depois você olha no seu livretinho. Você falou que é um livretinho. Tem um estudo aí da lei e da graça. Nós vamos entrar isso mais detalhadamente, então a gente precisa se deter tanto. Né? Oi? É o 6º. 6º? Eu devo ter o 6º ou o 7º. O próximo é os 2 adventos. E hoje, na presente dispensação, aquela dispensação que foi iniciada no dia de Pentecostes, com a vinda da promessa do outro paráclito sobre aquelas 120 pessoas que estavam reunidas lá em Jerusalém, no dia da festa de Pentecostes, até o momento do arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, numa chamada extraordinária. Aí vai sair no jornal e sumiu um monte de gente, mas sumiram os mais chatos. Né? Tem um livro da doutrina espírita kardecista chamado Êxodo, em que os espíritos desencarnados, né, conversaram com os médiuns, eles psicografaram esse livro, e nesse livro ele fala a respeito do arrebatamento, e fala que vai ser uma época em que o mundo vai crescer e vai progredir muito, porque aqueles que estão retendo o crescimento espiritual da evolução da espécie vão ser tirados, vão ser mandados lá para um lugar chamado capela, né? Então vai lá para longe, tirou o sangue ruim, os que estavam atrapalhando tudo, e aí o planeta vai melhorar. Pior que vai, né? Pelo menos por 3 anos e meio. E hoje nós estamos aqui na graça, não existem condições, não existe essa barganha que existia na lei, apesar que tem muitas igrejas que vivem na lei sob esse aspecto, crê que Deus é um Deus manipulável pela fidelidade, e que se eu fizer as coisas tudo certinho, ele é obrigado a me abençoar, mas isso era uma condição que era colocada para Israel. E hoje a igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja que é composta por todos os nascidos de novo. Porque quando você estuda eclesiologia, que é o estudo da igreja, pela eclesiologia você tem, isso também vai ser um dos nossos estudos aí do Escofo, que é o crente verdadeiro e o crente nominal, parece que é o termo que ele usa, não é? Professos, né? A igreja, quando você bate o olho nela assim, ó, eu estou olhando o planeta, né? Tem um monte de gente que professa, faz profissão, né? Declara ser cristão.
Se você for lá no Iêmen, vai ter muita gente lá que professa, conforme o Cristo nos ensinou, né? Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Lembra que você ensinou isso em heresiologia? Eles creem assim, eles não professam a Cristo. Eles creem que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Lembra dessa lição na heresiologia? Se você for em várias outras partes do mundo, o Cristo mesmo falou que lá na China é legal porque Cristo é novidade. Você chega lá e fala, eu queria falar de Jesus com você. É com G ou com J? Porque eles não têm Natal, eles não têm Semana Santa, eles não vêem um monte de senhoras idosas passando com aquela velhinha na mão. Ave, ave, ave Maria, né? Não carrega a cruz. A gente já está acostumado com Jesus. A turma já está tão acostumada com Jesus que celebra a missa, toma a hóstia, fala que ele é o poder de Deus que tira os pecados do mundo e vai para o inferno com os pecados tudo. Então, já habituou. Isso é a igreja professa ou professante. Você bate os olhos assim, tem um monte de gente, mais no Ocidente, principalmente, que é lá na China, na Índia, tem vários bilhões de pessoas que não professam a Cristo. Mas existe um número razoável, algo em torno de 2/6 da humanidade, que professam o nome de Cristo. Nós professamos o nome de Cristo. Nós aqui, nesse grupinho aqui, nós professamos o nome de Cristo. O Papa professa o nome de Cristo. O catolicismo professa o nome de Cristo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são os mormons, professa o nome de Cristo, está até na placa dele, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E vão para o inferno. Apesar de professar o nome de Cristo, na sua maioria, pelo menos como instituição, eles estão afastados da palavra. O adventista proclama o nome de Cristo, o espírita kardecista proclama o nome de Cristo, se professa cristão. Eles têm lá o espiritismo, o evangelho segundo Allan Kardec, ele deu uma interpretação. Então, professar o nome de Cristo é uma coisa. Essa é a igreja que você vê. É a igreja que você vê. Isso não quer dizer que todos os evangélicos vão para o céu, que todos os católicos vão para o céu. É igual eu falei, o pastor Geraldo vai ficar chateado na hora que esse microfone cair no chão aqui, ó. Some todo mundo o microfone. Quer dizer, eu comprei esse microfone semana passada, de casamento sumiu, deixei cair aqui. É perigoso chegar primeiro que você lá. Vai chegar depois. Vai chegar no meio da tribulação, é a segunda chamada. Não existe. Vai todo mundo junto. Então, existe a igreja professante. E a igreja professante é composta por congregações locais. Grupos que se reúnem nos mais diversos lugares do planeta. Eu mereço mais. Não, ninguém merece nada. Das mais diversas formas. Eu tive conversando com o Rafa aí outro dia. Ele está lendo um livro que chama, como é que é? Loucos por... Loucos por Jesus, né? Daquele, não sei se vocês já ouviram falar desse pastor. Esse pastor é um pastor legal. É Marquinhos, chama como é? Lucinho. É o pastor que cheira a Bíblia. Já viram eles já ouviram falar desse pastor? Ele pregando para os doidão, pô, já não cheira cocaína não, cheira a Bíblia. Ele causou polêmica na época e tal. Eu gosto muito das mensagens dele, ele é muito, né, modernão e muito colocado na situação atual. E ele tem um livro muito legal chamado Loucos por Jesus, que conta a história. O Rafa que está lendo ele está na minha lista, é um dos próximos que eu vou ler. Ele conta como cada apóstolo morreu, como é que foi o martírio de cada um. E ele tem estatísticas, eu não sei se o Rafa tem essas estatísticas aí agora, mas morre no mundo algo em torno de 200 mil crentes por ano perseguidos. Eu não sabia que o número era tão alto. Eu achava que eram algumas dezenas, que eram algumas centenas, mas são 200 mil crentes morrem perseguidos por causa do evangelho por ano. Por ano, eu não sei quantos mil por dia. Parece que é 2 a cada 3 minutos, né? Eu estava vendo as estatísticas.
Quando passar ali 2 minutos, morreu 3 crentes. Não, quando passar 3 minutos, morreram 2 crentes. A cada 3 minutos tem 2 crentes morrendo no mundo. Porque é crente. Por causa da perseguição. Oi? Por causa da perseguição, não é natural nem doença. Não, morre porque é cristão. Morre com facada no coração, cortando a cabeça, pondo fogo, dessas formas. Porque é cristão. O mundo continua odiando o cristão e a Cristo do mesmo jeito que sempre odiou. A gente só não vê, né? A gente está mais preocupado com Síria, com Obama, com outras coisas, com Dilma, e não vê essas coisas, nem ora por essas coisas, não está nem aí para essas coisas. Ah, deixa o crente morrer para lá, não está morrendo aqui. Quem faz estatística? Oi? Tem divulga? Não, nem se sabe. Eu não tinha a mínima noção que morresse tanto crente assim por ano. Eu não sabia que era tanto. Que eram tantos, 200, e o número está só crescendo, né? Está só crescendo. Ele tem as estatísticas, era 180, não sei quantos mil em 2001, 200 e tal já em 2005, e a projeção é que agora em 2003 vai morrer mais do que morreu no ano passado, e assim sucessivamente. Quanto mais o diabo puder matar, melhor, do ponto de vista dele. E hoje, e a igreja que se professa Cristo, que a gente quer visível, é composta por unidades locais. Essa aqui é uma unidade local, tem a igreja de São José lá na praça, quase na Praça 7, tem uma igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ali, né, no Bar Nova Suíça, tem uma igreja metodista ali na Rua Tupis, tem uma igreja aí de um charlatão aí ali na Cristiano Machado, e por aí vai, né? Que tem o bispo e a bispa. E por aí vai. As igrejas locais, as reuniões locais compõem o corpo professante. E é dentro do grande grupo professante, que é composto pelas igrejas locais, que se encontram os elementos, aqueles indivíduos que verdadeiramente nasceram de novo, que ouviram a palavra, creram com o coração, foram regenerados e passaram a fazer parte de uma nova criação, do corpo místico da noiva de Jesus Cristo. Ele é místico, ele é invisível, porque ele atravessa os séculos e ele está em todos os lugares. É composto por crentes que viveram no século I, no século XI, no século XIX, vivem nesse presente momento, e estão em algum corpo local de alguma profissão de fé, ou luterano, ou católico, ou sei lá, não sabemos, isso é só a Espírito Santo que consegue administrar isso, e compõe aquele grupo que vai ser tomado do planeta para compor, para ser apresentado diante de Cristo, como a sua noiva. Meu filho é Rebeca, esse aqui é o Isaac, esse aqui é a Rebeca. Muito prazer. Vai ser algo mais ou menos igual foi lá naquela época, lá do Abraão, esse casamento judaico. E para essa noiva, para esse grupo que é composto de pessoas nascidas de novo, é que são feitos os apelos que se encontram aqui nos livros do Novo Testamento, que eu estava comentando com os irmãos. Não são coisas que contêm ameaças, não tem condições, não tem se fizer isso, ganha aquilo, se fizer aquilo, ganha aquilo outro. São apelos, são convocações a uma prestação de obediência voluntária, ao contrário de quando era na lei. E esses apelos são feitos para aqueles que são nascidos de novo. Porque o Senhor mesmo falou em João 17 que sem mim nada podeis fazer. Quando o Senhor manda dar um mandamento, faz uma solicitação aqui na Bíblia, e o Espírito Santo transforma esse logos num rema, isso é vivificado para você. Quando o Espírito Santo fala para o Carlos Hamilton, vai lá e faz tal coisa, ele não quer que o Carlos Hamilton faça tal coisa. Ele quer que o Carlos Hamilton se disponibilize e se apresente para que ele, através de você, faça tal coisa. Como diz o Cliff, isso é sutil. Eu já falei esse sutil com o Rafa 300 vezes essa semana. É sutil. É sutil o fazer do Espírito e é sutil o fazer no bom caminho.
você é tão bom, crente tão bacana, um bom servo. Tem que tomar cuidado com esse negócio de ser um bom servo. Você pode ser um bom servo em si mesmo e pode ser um bom servo no sentido bíblico, no sentido de fruto do Espírito, no sentido de em Ele tudo podeis fazer e sem Ele nada podeis fazer. E porque sem Ele nada podemos fazer, é que os apelos são feitos ao novo homem que há em cada um de nós, para que seja feito no Espírito. Mas aqueles que professam, que fazem parte, são ou luteranos, ou católicos, ou mormons, ou adventistas, ou batistas, ou cristo-graciano, né? Eles também, ainda que não sejam nascidos de novo, eles fazem a mesma profissão de fé que nós. Creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não tem lá o credo dos apóstolos, que o católico reza, só que no final ele põe uma Mariazinha aqui, uma igrejinha colar, mas na profissão de fé, quando vai passando pela a martiologia, pela cristologia, vai dando tudo certinho. É quando chega lá na doutrina da igreja que a coisa bacai. Todo mundo que conhece o credo, né? Tem pessoas que já foram católicas, né? Então, até o ano 325 era só até a parte certa. Depois do ano de 385, que quando o catolicismo tornou a religião do Estado, que veio a parte 2. Aí que o grupo de professantes engordou mesmo, né? Aí que o grupo de professantes engordou mesmo. Esse aqui está funcionando? Tá. Só dar um toque de cair aí. Sim. Estava pensando ali, o seguinte. Você é um rapaz que pensa ali, eu já notei. Você estava falando sobre Maria, aquela coisa toda, o evangelho pregado. Então, eu fiquei pensando assim, Jesus falou o seguinte, aí veio esse versículo na minha cabeça, lá de João 3, o Espírito assopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe onde vem e para onde vai. Aí você fala assim, está falando da soberania. é sutil a questão do Espírito usar. Sutilíssimo. Isso. Aí você falou mais, o joio e o trigo está em todo lugar. Eu não falei joio e trigo hoje, não. Mas a mistura mas encaixa. A Na mistura semana lá. passada. Encaixa. Aí o que eu quero observar é o seguinte, que mesmo lá no meio agora, daquele que está rezando, tem pessoas salvas lá. Muito possivelmente. Porque positivamente ela crê em Deus O de Aníbal uma maneira Pereira e o torta, Martinho Lutero são dois exemplos. de uma maneira torta, defeituosa, mas ela está salva e vai se encontrar com Jesus e vai ter com ele eternamente, correto? E o Espírito Santo Porque ela crê no o tempo Evangelho. inteiro, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Mas naquele entendimento que ela tem da palavra de Deus, limitado, mas teme a Deus, porque o Cornélio, a palavra falou, ele é um homem temente, né? Então eu vejo que ali no meio dos católicos, né, o religioso católico, tem pessoas salvas, por ela crer piamente em Deus, não é isso? Porque nasceu de novo. Não, É o sim, que mas interessa. com a ação do Espírito Santo, que a gente Sempre. não sabe. Sempre. Eu não posso, como diz assim, rotular, ele não levantou a mão. Né? Eu não vi, mas o Espírito Santo falou com ele creu e continua lá. É disso que nós estamos falando. Que existem professantes, pessoas que professam a Cristo, e existe o corpo de Cristo, que é a noiva, composta por pessoas nascidas de novo. No arrebatamento vai ficar muito luterano, muito batista, muito presbiteriano para trás. Com certeza. Porque são pessoas que têm uma boa moral, são pessoas éticas, são pessoas que vão à igreja todo domingo, que levam a Bíblia debaixo do braço, que conhecem a doutrina, que fazem uma profissão de fé, que dá o dízimo, que são filantrópicos, só não são nascidos de novo. O assunto que a gente está tocando aqui é exatamente esse. Porque são pessoas, porque tudo que está escrito aqui é dirigido àquele que faz em Cristo, porque sem ele nada podemos fazer. Ou seja, aqueles que obedecem, se disponibilizando, rogo-vos, pois irmãos, que vos apresenteis, que se apresentam, eis-me aqui, me use. E eu não quero fazer não, faz através de mim. Carlos,
Tem uma pessoa que apoia a nossa família financeiramente, muito católica. Vai ser longo o comentário? Não, que apoia financeiramente, ele fielmente todo mês, muito católico. Essa pessoa orou comigo para ser de novo há uns 10 anos atrás. Ela, tem um ano mais ou menos, ela está nos apoiando financeiramente. E ela tinha assim, tudo que ela fala de que ela realmente nasceu de novo, mas ainda está dentro do catolicismo. Sim, mas mais cedo ou mais tarde a ficha vai cair. E as pessoas que professam a Cristo, mas não são nascidas de novo, elas tentam viver de acordo com o que está escrito aqui. E vão ser boas pessoas, só não são muitas delas nascidas de novo. Eu gosto aqui, nós estamos até estudando, estou estudando com o Rafa as 13 parábolas de Mateus 13, que lá em Mateus 13, 30, os servos do Senhor que teve a sua planta, já que você falou no joio e no trigo, que teve a sua plantação de trigo hackeada, né? Falaram assim, quer que arranca? No 29 ele tem até a exclamação, não! Não! Não arranca não! Não mexe não! Vai que você arranca um pé de trigo. Porque todo mundo pode decidir. Todo mundo fala, creio em Jesus, Todo-Poderoso, no céu, na terra, não sei o que. E aí é a atuação do Espírito Santo, sim, né? Quer que arranca? Não. Arranca. Eu gosto do verso 30. Deixai-os crescer juntos. Deixa crescer junto. Deixa crescer junto até a colheita. Deixa. Teve uma vez que os discípulos chegaram para Cristo e falou, tem uns caras aí que estão expulsando demônio aí no seu nome e estão curando. Quer que dá um cocão nesse? Não. Deixa. Quem não ajunta, espalha. Quem não é contra mim, está a meu favor, deixa. Eles querem falar em nome de Jesus, quer pregar, quer curar, deixa. Deixa crescer até onde. Vamos ver até onde vai esse trem. Lembra que Deus é mineiro, Jesus também. Vamos ver até onde vai esse trem. Deixa rolar aí. Na hora certa a gente acerta esse negócio aí. A gente vê como é que faz. Mas por enquanto deixa rolar. E essa dispensação que nós estamos nela, está essa bacalhação toda que está, que a gente sabe que está, é porque Deus falou, não, deixa rolar. Deixa ir até onde tiver que ir. Ou seja, corporativamente, não estou falando de nascidos de novo, nem da igreja de Jesus Cristo, a verdadeira, a noiva. Aquela que vai ser arrebatada, vai se encontrar com Cristo, que vai passar pelo Bimar, e que vai celebrar ceias, e que vai voltar com ele na segunda vinda lá na Parousia, e que vai reinar com ele, e que vai morar lá na Nova Jerusalém, resumão de Apocalipse. Eu estou falando dos professantes, daqueles que professam o nome de Cristo. Assim como o homem tem falhado em todas as circunstâncias, em todas as dispensações, inocência, inconsciência, debaixo de uma very hard lei, né? Lá no milênio, com Cristo governando pessoalmente, Deus visível, que todo mundo demanda tanto, aqui agora na dispensação folgada da lei, o homem falha, sempre falha. O propósito das dispensações é demonstrar que o homem foi feito por Deus e para Deus. O homem tem como objetivo estar linkado com Deus, adorar a Deus, ter comunhão com Deus, viver ao lado de Deus. Deus fez o homem para isso, para ter alguém a quem ele dê tudo. Ele é assim, ele é gente boa, ele é bacana, ele é amor, ele quer ser assim. Se ele é assim, deixa ele. Não sei se os irmãos se lembram, uma vez lá naquela microsalinha que ficava lá no Alto da Curitiba, onde a gente se exprimia para fazer o culto, lembra? Uma vez o nosso antigo pastor me pediu para dar um estudo e fazer uma preleção ali antes igual às vezes alguns fazem aqui antes da pregação principal. Eu falei, puxa, mas agora sim, né? Nada preparado. Bom dia.
né? Como se diz, pegou com as calças na mão, assim, sem nada preparar, o que o Espírito Santo te trouxe aí na cabeça, aí você fala. Aí eu resolvi pegar, né, aqueles versículos bem difíceis, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos no básico, né? Vamos lá no João 3,16. E aí o Senhor me deu para falar a respeito do amor. Não sei se alguém aqui se lembra disso. Eu gostei muito dessa fala, que não foi minha, né? Por isso. E eu lembro que depois o Claução também fez um comentário que gostou muito, que ficou impactado com a questão. Deus é amor, tal, foi exposto o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a forma de atuação de Deus, todos aqueles versículos que falam do amor de Deus. Aí eu falei, a Espírito me deu para falar assim, mas e aí? O que eu posso fazer diante de tanto amor? Qual a reação? Né? Como eu retribuo tanto amor? De forma nenhuma. O que você pode fazer diante de tanto amor? Me ama. Estou aqui, pode amar à vontade, me enche de beijo aí, me chama de seu, né? Me chama de neném, me chama de amado, porque é o livro de Cantares, ou seja, a única coisa que eu posso fazer diante de tanto amor é ser amado, é se deixar amar. Nós somos o objeto, o alvo principal, o foco de Deus. O foco de Deus é nos amar, nos abençoar, nos privilegiar, nos levar em vitória. A gente é que é cismado. Satanás pôs na nossa cabeça que papai é mau e que ele quer bater. E a gente vive nessa, a maioria. Sendo que quando a gente entende o Evangelho, a coisa é tão à vontade que existe o perigo até de se tornar libertinagem, a ponto de existirem passagens em que o Espírito Santo faz convocações. Mas não useis a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Foi lido um versículo assim recentemente aqui, não sei, pelo Cristo, eu sei para coisa geral. A coisa, eu lembro de uma vez, isso já não foi na salinha apertada, foi lá naquele lugar mais alto, lá na sobreloja da Rua Curitiba. Eu estava do lado do Cliff, e o louvor ele estava muito bacana nesse dia, estava aquele louvor assim, você vai se deixando levar, né? Deixa Cristo me levar. O louvor estava assim, né, inebriante, né, arrepiante. Aí eu lembro, eu estava sentado ao lado do pastor Cliff e falou assim algo, não sei se você lembra, no cântico falou assim, para sempre. Um monte de coisa boa para sempre. Aí o Cliff falou assim, uau. Você lembra dele? Ele falou assim, uau. Isso é heavy, né? Pesado. Desse. A gente estava chapado de tanto espírito. Doidão do Espírito Santo. Nossa, esse trem é tão bom, é tão pesado, é tão profundo que é até impactante, né? Nós dois ficamos igual dois doidão assim quando estava fumando na esquina. Eu andei bebendo o Espírito, curtindo ali o Espírito. Nossa, o que Deus tem pra gente é muito grandioso. Então quando você percebe isso, você vê isso, muda. A sua postura muda, a sua vida muda, a sua atitude muda. Você vê, nossa, é tão pequenininho que é trem ficar falando mal do pastor, xingar a Elaine, ou criticar o vizinho, ou o gentio, o judeu, a igreja. A gente cai, porque você entra no Espírito, você cai a ficha que é miúdo demais viver em si mesmo. Entendeu? Que existe um padrão, um nível muito mais excelente de existência te esperando, simplesmente esperando a sua disponibilidade. Eu queria acrescentar o seguinte, que você estava pensando ali? sim, aí misturou. É o seguinte, eu acho que a dimensão que você está querendo passar para a gente, que através do Evangelho, que é como Jesus Cristo sente, como Jesus Cristo pensa, exatamente isso, e pedagogicamente nos ensina, que Ele é amor, que Ele é perdão, e que a nossa existência aqui no planeta
tem que ser todo dia uma existência de amor e perdão. Sim. E que isso vai te trazer dia a dia libertação Sim. da mesquiaria que a gente é, entendeu? Acho que é isso. Exatamente isso. Porque eu gostei muito. Foi o Ricardo que falou dia 6, foi semana passada. Ou você vive no Espírito, ou você vive em você mesmo. Né? Em você mesmo. E quando você vive em você mesmo, você vive no nível natural. Você vai chutar o gato, você vai bater o portão, você vai xingar a mulher, você vai xingar o menino, você vai chutar a lataria do carro, você vai xingar o cara que te deu fechado. Ou se você não for desse temperamento do que xinga e do que explode, você vai ficar melancólico, vai ficar de bode, você vai ficar triste, você vai ficar preocupado. E isso tudo transforma, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio e o coração alegre aformoseia o rosto. Lembra desses provérbios? Ou seja, o que está acontecendo aqui dentro reflete no exterior. Muita gente, talvez todos nós já devemos ter passado por esse tipo de circunstância e que você nem falou nada e você está incomodando. Porque você está no espírito. Eu acho que isso já aconteceu com todos. Se não aconteceu, deveria acontecer. Você está tão de boa ali, está tão ruim, nem falando nada, mas está incomodando. Você é muito feliz, viu? Estou gostando desse treino. Respeita a minha infelicidade. Né? Vai ser feliz para longe. Então, nós temos uma vocação, um ministério cotidiano, diário, minuto a minuto. Né? Uma responsabilidade, até um compromisso, um dever, uma dívida com aqueles que nos cercam. Porque não se tornar tropeço nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Deus, conforme a Coríntios, que foi o texto básico aqui do nosso estudo, tem o seu contraponto, que é, se você não é tropeço, você é edificação. Então nós estamos aqui para ser bênção e para ministrar, para judeu, para gentil e para os nossos irmãos. E eu gostei do que o Ricardo falou aqui na semana passada. Não sei se os irmãos perceberam, o Ricardo falou aqui antes, o pastor Geraldo, na semana passada, né? Mas talvez não, porque ele devia estar dormindo para variar. E ele falou o seguinte: gente, a gente não vai conseguir manifestar Cristo com a cara amarrada e preocupada, não. Lembra que ele falou isso? Isso me impactou muito. Ou seja, quando você se dá o luxo de viver nos seus próprios problemas, ou de reagir aos problemas da forma como o Carlos reage, como você reage, não como Cristo reagiria ou faria as coisas, você está privando as pessoas ao seu redor de receber um testemunho. Você está deixando de pagar uma dívida, você está sendo negligente com Deus, em um certo sentido. Porque era para você estar incomodando com a sua felicidade, com a felicidade que vem do Espírito, com o fruto do Espírito, com a ação do Espírito nas nossas vidas, reproduzindo a pessoa e o caráter de Cristo, porque o objetivo de Deus é fazer um exército de Jesus. Né? Lembra quando ele foi batizado? Eu falei, meu garoto, não gosto desse menino, senhor. Esse é meu filho amado, que eu tenho todo o meu prazer. Lembra, né? Tem o Bibopai e o Bob Filho, que era aquele desenho dos dois cachorros. Lembra? Ei, Bibo Filho. Bibopai? Lembra do Bibopai e o Bob Filho? Ela lembra lá. Isso é do seu tempo, os desenhos da Hannah e Barbie. E também tem aquele lá, a Elaine sabe o nome, lá do Chicaniza, lá o menino da gravatinha e o rapaz. Bom dia. E então Deus, ele tem um grande xodó com Jesus Cristo. Esse é meu garoto. A ponto de querer fazer um batalhão dele. Nossa vocação, nosso papel é ser um Cristo. Por isso que a gente chama cristão, inclusive, né? É ser um Cristo. É que Cristo, a gente, pelo menos antigamente, né? A gente cantava aquela do Cristo vive em mim, aleluia. Bem antigo, mas cantava. Eu sou um rapaz retrô. Não fiz anotar.
E se você estiver com a cara trunfada, pessoal que entende esse Acredito do irmão. é com a cara ruim, a cara de o rosto de Cristo, a expressão de Cristo não vai sair ali não. Você está privando. E por que eu estou falando tanto de... Parece até que eu pulei a dispensação da lei e fui para a da igreja. Eu acho que eu acabei fazendo isso mesmo. Porque uma e outra estão muito ligadas. Uma é o contrário da outra. A lei era cheia de condições. A dispensação que nós vivemos hoje é uma dispensação que depende da apresentação voluntária. E as convocações que são feitas a esta convocação voluntária se discernem espiritualmente, de acordo com o que está escrito lá em Coríntios. 1 Coríntios 1 e 2. Ou seja, as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, pelo Espírito Santo. Mas existem os professantes que têm acesso a essas informações, mas não têm o Espírito. Então vai acabar vivendo uma falsificação disso. É nesse sentido, agora fechando o raciocínio, corporativo que a igreja vai falhar. É nesse sentido de uma corporação professante, não o nascido de novo, não a igreja verdadeira, essa vai ser arrebatada e etc, aquela coisa toda. Mas a igreja, o corpo professante, vai falhar nessa sexta dispensação, a dispensação da igreja, no sentido de se afastar cada vez mais da doutrina. À medida que essa dispensação chega ao fim, o Espírito Santo está trabalhando nos verdadeiramente nascidos de novo, mas Satanás está trabalhando com o joio, aqueles que estão crescendo juntos. Ele está infiltrando para atrapalhar o progresso e o exercício ministerial da verdadeira igreja, os seus elementos joicos, muito parecidinhos, porém sem vida, que vão se tornar elementos de desvio, vão se tornar elementos que vão apresentar falsos ensinos, são os falsos mestres, vão se tornar elementos que vão tentar afastar os verdadeiros crentes da sua operacionalidade. O Braulio falava isso. Satanás só tem um objetivo: neutralizar o guerreiro. Se ele conseguir neutralizar um crente, como é que é o aleluia satânico? Aleluia! Ele vai ficar super, super satisfeito, conseguindo. Como é que é o aleluia satânico? Tem que descobrir aí, né? Pode saber. Então o rapaz vem aí, o osso. O objetivo é o rapaz que come você. Ele é o príncipe das trevas. O objetivo de Satanás é esse, através daqueles que ele infiltra na igreja. E para demonstrar que Deus tem a razão em todas as dispensações, a dispensação da igreja, nesse sentido da corporatividade professante, vai falhar. E a gente sabe, através das mais diversas epístolas, que a tendência da igreja é se tornar apóstata. Da palavra grega, que é traduzida por apostasia ou apóstata, que significa se afastar, ficar longe. Então a igreja vai ficar cada vez mais longe da doutrina e, consequentemente, de Cristo. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O objetivo das Escrituras é levar a Cristo. Se você se afasta da doutrina, você se afasta de Cristo. A ponto de, na última fase da presente dispensação, Cristo estar do lado de fora da igreja, batendo na porta, que é a igreja do Laodiceia, que a gente conhece. Amém? Então, já que hoje nós falamos da igreja, na semana que vem a gente fala da lei. A coisa trocou aí, né? Eu vim planejando falar da lei, falei da graça, semana que vem a gente fala da lei. Amém? Você não ficou triste não, né, Rafa? Rafa está doido para estudar a lei? Vamos orar?
Paizinho querido, em nome de Jesus, somos gratos pela tua graça, pela tua soberania, pela tua direção, pela tua suficiência. Coisas estas que rogamos para esse povo local no decorrer desse culto, para que seja feito no teu Espírito e para que o teu nome seja glorificado. Seja louvado, seja adorado no nosso meio, e porque sem ti nada podemos fazer, que oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu nem postei. Agora.